Olá, tudo bem? Eu sou Luffy Steffen, com vocês em mais uma edição do Naftaluf. E hoje um Naftaluf misterioso, revelador. Vamos falar da versão 1980 de Pantanal. Isso mesmo, a versão perdida de Pantanal no ano de 1980. Bom, antes que alguém me xingue e me acuse de fazer propaganda enganosa, vamos revelar que trata-se, na verdade, de uma mirabolante criatividade aqui do Naftaluf, né? Na verdade, a premissa para esse programa é a seguinte: há muitos anos já que eu percebo, né, no YouTube, que algumas pessoas malucas e delirantes têm o estranho hábito de criar aberturas para remakes hipotéticos de novelas, né? E aí colocam lá uma música, fazem uma abertura diferente e colocam os nomes das pessoas, né? Imaginando quem, né? Qual seria o elenco que faria esses personagens num possível remake da tal novela. E quando a gente vê isso, a gente vê as coisas mais estapafúrdias, né? Essa brincadeira de imaginar quais seriam os elencos de remakes de novelas famosas é sempre uma coisa um tanto quanto quase grotesca, porque aparece cada coisa, né? Então, já que é pra delirar, eu falei, bom, então vamos delirar no Naftaluf também. Só que como o Naftaluf é um programa sobre o passado, né, sobre o século XX, então a gente vai fazer o contrário. Em vez da gente imaginar qual seria o elenco do remake de uma novela se ela fosse feita no futuro, vamos fazer o contrário. Qual seria o elenco de Pantanal se a novela tivesse sido produzida pela TV Globo em 1980? Serpentes os rios que trançam o coração do Brasil, levando a água da vida do fundo da terra ao coração do Brasil. Pois é isso mesmo, minha gente, mas antes da gente embarcar nesse DeLorean do Marty McFly do De Volta para o Futuro, vamos dar uma organizada nas ideias. Bom, como todo mundo sabe, né, tá careca de saber, a novela Pantanal foi originalmente produzida pela TV Manchete, né, pela extinta TV Manchete, em 1990, foi ao ar durante o ano de 1990. E atualmente, em 2022, 32 anos depois, está no ar o remake da novela, desta vez produzida pela TV Globo, né? Então, assim, a gente tá, né, as pessoas já estão fartas de fazer comparações entre o elenco de 90 e o elenco de 2022, então aqui a gente vai colocar mais uma camada nessa história, vamos jogar mais lenha nessa fogueira do Pantanal, falando desse hipotético elenco de 1980. Mas isso se a novela tivesse sido produzida pela Globo. Pois é, mas a princípio assim fica muito vago, né? Imagina, podia ser qualquer elenco, né? Mas não, para fazer esse programa nós vamos nos basear numa fonte de pesquisa extremamente histórica que é este pequeno souvenir, Galeria dos Personagens da TV. Trata-se de um álbum de figurinhas lançado no mercado pela editora RGE, né, através da Rede Globo, no longínquo ano de 1980. Então, esse álbum, o que significa isso? Né? É um álbum onde a gente tem imagens de figurinhas dos atores e atrizes da Globo naquele momento, né? Os astros da casa, as estrelas da casa e os coadjuvantes da casa também, por que não? Então, com isso, a gente sabe quem era contratado, quem costumava pintar na telinha da Globo em 1980. Portanto, se a Globo fosse produzir uma novela chamada Pantanal, com essa história que a gente conhece, em 80, fatalmente o elenco seria pensado desse grande elenco aqui da emissora. Então, com base nessa ideia, é que eu fiz a minha escalação para Pantanal 1980. Vamos ver se vocês concordam comigo. Bem, começando com o protagonista da história, o famigerado Zé Leôncio, que, como a gente viu agora no remake, aparece na história em 4 fases, mas a primeira é um garoto, né, uma criança. Então vamos logo para a segunda fase, né, que é ele adolescente. Então a gente, na verdade, tem 3 Zé Leôncios, né, adolescente, adulto e maduro, né. Então, para fazer o Zé Leôncio adolescente em 1980, nessa versão de Pantanal, nós temos quem foi escalado? Sim, ele mesmo, Júlio César, que na época era o Pedrinho do Sítio do Capão Amarelo, né? Inclusive estava de saída do sítio já nessa época, né? A série do Sítio do Pica-Pau Amarelo começou com Rosana Garcia, Narizinho, e o talentoso menino Júlio César, o Pedrinho. Se não der para eu ser artista, se não der para eu ser ator, apesar de ser um pouco meio ruim em matemática, assim, gostaria de ser engenheiro arquiteto.
Então o Pedrinho, o Júlio César, né, que marcou a época como o Pedrinho do Sítio, nessa época, em 1980, ele tinha 15, 16 anos, portanto estava no ponto para interpretar o Zé Leôncio adolescente, né, naquela fase em que ele perde a virgindade num bordel e aí, consequentemente, ele vai gerar um filho que vai aparecer depois, que é o Zé Lucas de Nada, mas isso a gente fala daqui a pouco. Então, para fazer o Zé Leôncio adolescente, está escaladíssimo o Júlio César, o Pedrinho. Eu sei, moça, tive uma ideia joia! Vamos brincar de tourada? Olê, toro! Olê, olê! Olê! A gente tava um trabalho incrível, né? Porque a gente trabalhando, quer dizer, a gente criança, a gente praticamente passou nossa infância, quer dizer, nesse trabalho, né? Quer dizer, então o que eu tinha que fazer, jogar bola, soltar pipa, andar de bicicleta, fazia tudo. Pois é, os meninos cresceram e suas carreiras tomaram novos rumos. Rosana casou e teve 2 filhos. E Júlio César continuou fazendo teatro, mas pretende voltar em breve para a televisão. E a versão madura de Zé Leôncio? Vamos lá. Tony Ramos. Vejam a carinha do Tony Ramos aqui em 1980. Pois é, eu escalo Tony Ramos para fazer Zé Leôncio na primeira fase da novela, quando ele já é adulto, né? Tem a idade correta, né? Nessa fase que a gente está falando, o Zé Leôncio tem quantos anos? 30, 35, né? Nessa época, o Tony Ramos tinha 33 anos, portanto ele está escaladíssimo. E para fazer o Zé Leôncio, né, já na fase madura e até o final da novela, aí é uma escolha polêmica. Eu sei que muitos vão me criticar, mas mesmo assim eu vou dizer. Eu escalo o maravilhoso Jardel Filho, grande ator de teatro, cinema e televisão, que naquele momento estava com cerca de 50 e poucos anos, né? Portanto, estava na idade certa para fazer o Zé Leôncio. O único problema é que o Jardel Filho tem um tipo loiro, né? Um tipo meio alemão, meio europeu. Inclusive olhos claros, né? Mas aí tudo bem, a gente tinge o cabelo do Jardel e põe uma lente... Já existiam lentes de contato coloridas, produção? Não sei, mas acho que sim. Então a gente põe uma lente castanha nele e fim de papo. Eu voto em Jardel Filho, que é um maravilhoso ator que seguraria muito bem o papel do Zé Leôncio na fase madura. E a parceira do Zé Leôncio, a famosa Filó. Bom, na primeira fase eu escalo Elisângela. Olha a carinha da Elisângela aqui nessa época. Perfeita para fazer Filó na primeira fase, né? Lembrando que então ela faria par romântico com o Tony Ramos, tá? Então dá certo. E na fase madura a Filó seria Beth Faria. Que tal? Também tá boa para fazer Filó na fase 2, né, gente? Então, Elisângela vira Beth Faria. Essa funcionou, tipo físico, é imperfeito. Né? E já que a gente tá falando da Filó, vamos logo fazer a escalação do filho dela, o Tadeu. Né? Bom, na primeira fase o Tadeu é uma criança, né? Então eu votaria, já nem vou falar disso, então vamos direto para a fase atual, a fase mais madura. Então para mim o Tadeu da fase adulta é Stepan Ercecian, olha a cara dele aqui nessa época. Então tá no papo, tá no ponto para fazer Tadeu. Que tal? Gostaram dessa? Continuando na família do Juventino, vamos então falar dele. Quem é o pai do Zé Leôncio? O velho Juventino, né? Que desaparece no mato, não sei o quê. Eu escalo Tarcísio Meira, olha ele aqui. Com essa cara aqui, Tarcísio Meira, para fazer o Juventino pai, né? Que nessa versão que a gente viu foi feito pelo Irandir Santos, né? Então Tarcísio Meira para fazer o Juventino, que mais tarde se transforma no Velho do Rio. E aí, para escalar alguém pro Velho do Rio, tem que ser ele. Paulo Gracindo, olha a cara dele aqui, já pensou o Paulo Gracindo fazendo o Velho do Rio? Incrível, né? E se o Paulo Gracindo faz o Velho do Rio, então depois a gente vai ter o Zé Lucas, quando ele aparece adulto, nada mais natural do que escalar o filho de Paulo Gracindo, Gracindo Júnior, né? Já que já não era uma novidade os dois fazerem papéis nessa questão de linha de sucessão de parentesco, né? Tinham feito isso, por exemplo, em O Casarão, né? Quando o Gracindo Júnior interpreta o personagem mais jovem, o Paulo Gracindo o personagem na fase madura, né? Então eu voto no Gracindo Júnior para fazer Zé Lucas de Nada. Continuando na sucessão da família Zé Leôncio, chegamos a um personagem que vai dar o que falar. Juventino, o filho de Zé Leôncio e Madeleine. Bom, aqui nós temos um empate. Eu confesso que eu escolhi 2 atores, eu não sei qual seria o melhor para fazer Jove na versão 1980. Os dois acho que poderiam ser muito interessantes, então eu vou empatar mesmo. Vocês decidem qual dos dois merece mais e coloquem seus votos aqui nos comentários. O primeiro deles é Fábio Júnior. Olha a cara do Fábio Júnior aqui. Lembrando que aqui ele tá com visual de Cabocla, né? Luiz Jerônimo em Cabocla, que tinha acabado de acabar, né? Em 80. 79, 80. 79, né? Então eu voto no Fábio Júnior para fazer o Jove. Seria muito interessante, né? Eu acho que tem a ver. Eu não posso deixar de falar de uma outra possibilidade muito maravilhosa para o Jove, que é esse ator que eu gosto muito, que todos amam, que é Lauro Corona. Que tal Lauro Corona como Jove? Olha só a cara dele.
Tá ótimo, né? Tá com a cara do Jove quando mora no Rio de Janeiro. E se Lauro Corona é Jove, tchan 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 tchan, Lídia Bronde é Juma. É isso mesmo, minha gente. Lídia Bronde é Juma. Dá pra ver a cara dela aqui. Olha como a Lídia Bronde tá a própria Juma aqui, gente. Ó, tá fora de foco, né? Deixa eu aproximar mais. Dá pra ver, né? Lídia, ó o cabelo dela. Ela tá a própria Juma, olha a cara dela. Eu acho que a Lídia nessa fase, que é a fase da novela Os Gigantes, né? Ela tá perfeita pra fazer Juma. Aí muita gente vai falar, não, a Lídia não pode fazer Juma, a Lídia não dá, a Juma tem que ser um mulherão. Não, eu sou totalmente contra isso. Eu acho que a questão da Juma, principalmente, tem que ser uma atriz interessante, que segure com força esse personagem, né? A Cristina Oliveira foi uma ótima escolha pra primeira versão. Diante disso, eu não vejo por que Lídia Bronde não poderia fazer Juma na versão 1980. Mas, para quem não gostou dessa Juma, daqui a pouco a gente volta a essa personagem porque tem uma outra opção, mas eu vou guardar pro final. De qualquer forma, se Lauro Corona é Jove, Lídia Bronde é Juma, então quem é muda? Glória Pires, olha o trio aqui, Glória Pires, né, revivendo o trio de Dancing Days, que eles tinham feito com muito sucesso, né, os personagens Beto, Vera e Marisa. Claro que Jove, Juma e Muda não são um triângulo amoroso, mas de qualquer forma é um triângulo ali de um núcleo da novela, né? Então eu voto na Glória Pires pra fazer a Muda. Lá, que tal? Glória Pires fazendo a Muda. Gostei, né? Olha a cara dela aqui, tá bem muda, né? Então é isso, gente. Bom, já que a gente falou da Juma, vale a pena falar dos pais da Juma, né? Maria Marruá e Gil. Bem, aí eu vou para uma licença poética e colocaria dois atores que, na verdade, em 1980 ainda não tinham muita idade para serem os pais da Juma, talvez, mas eu vou colocar mesmo assim. São participações especiais, né? Porque eles saem da novela logo. Então eu vou colocar o casal que fez muito sucesso em Dancing Days. Isso mesmo. A Maria Marruá seria Sônia Braga, que aliás é uma tradição já, Juliana Paz fazer papéis que foram de Sônia Braga, né? E o Antônio Fagundes fazendo o marido, o Gil. Portanto, Fagundes e Sônia Braga para fazerem os pais de Juma. É mole ou que mais? É você? O que sabe fazer? De tudo um pouco, seu moço. Sabe lavar? E quem não sabe, basta até água e sabão. É cozinhar? Já cozinha até pra gente rica. Moço bonito. É segura que sabe cozinhar? O senhor me leva e vai ver. E quanto você quer ganhar? O que o senhor quiser pagar. Vamos para o Rio de Janeiro? Vamos escalar a família Novaes. Bom, no papel de Mariana eu escalo a grande atriz maravilhosa, que deixa saudade sempre, Heloísa Mafalda, para fazer Mariana Novaes. Mas aqui também tem um empate, porque além da Heloísa Mafalda, a gente podia também contar com a Yara Cortes, né? Olha que legal, Yara Cortes também podia fazer a Mariana, seria ótimo. E para fazer o marido, né, o Antero, aí eu escalo o Cláudio Correia Castro, ator maravilhoso, que tá aqui, ó a cara dele, para fazer Antero no Pantanal 1980, tá ótimo, né, gente? Eu voto no Cláudio Correia Castro. Bom, agora vamos lá, polêmicas à vista. Quem vai fazer as filhas do casal, Irma e Madeleine? Bom, na fase jovem de Irma e Madeleine, eu escalo duas atrizes que tinham acabado de fazer irmãs numa novela, no caso, na novela Marrom Glacé. Estou falando de Sura Berdichevsky e Luíse Cardoso, que interpretavam irmãs bastante diferentes na novela Marrom Glacé, de 79 e 80. Né? Então, eu voto na Sura Berdichevsky para fazer a Irma jovem e a Luíse Cardoso para fazer a Madeleine. Olha a cara da Luíse Cardoso aqui, bem solar, né? Que é
Então eu acho que combina bem a Sura Berdichevsky fazendo a irmã mais contida, mais reprimidona, e a Luísa Cardoso a irmã solar, que bota pra quebrar, né? Isso na fase jovem. Mas e na fase madura? Bom, na fase madura a gente vai ter empates. Nos dois casos vamos ter empate novamente. No caso da Madeleine, né, que na nossa versão então ela é feita pela Luísa Cardoso na fase jovem, quando a personagem fica mais velha, eu acho que a Madeleine ganha um peso, né? Ela ganha uma coisa meio sorumbática, né? Uma coisa dramática, trágica, existencial, tanto que a personagem morre, né? Ou supostamente é dada como morta, né? Nessa nova versão, vamos ver. Então, pensando nisso, eu acho que para a fase madura da Madeleine, a gente precisa de atrizes que tenham um punch meio barra pesada mesmo. Então, para isso, eu escalo para fazer Madeleine na fase madura Dina Sfat. Tá aqui a Dina, que nessa época estava fazendo a novela Os Gigantes, também é uma personagem bastante polêmica, a Paloma, né? Ou então, se não for a Dina, uma atriz que também estava fazendo Os Gigantes na época, que é Joana Fon. Olha ela aqui. Tá até com o figurino já. Então, assim, gosto dessas duas atrizes e acho que as duas mandariam muito bem para fazer a Madeleine na fase madura. E a Irma? A Irma, a gente tem aí um empate também entre duas atrizes mais solares, né? Porque aí eu acho que inverte, né? Quando elas ficam maduras, a Irma vai buscar se desreprimir e mandar ver, né? Na fase madura. Então eu escalaria Arlette Salles para fazer a Irma madura. Mas também gosto muito de uma atriz para fazer esse personagem, que é a Tamara Taxman. Olha a cara dela aqui. Para fazer a Irma madura. Legal, né, Tamara Taxman? Aliás, Tamara Taxman tem tudo a ver com Pantanal, teve Manchete, né? Porque logo depois... Claro, nada a ver, mas tudo a ver. Ela não fez Pantanal, mas ela fez Ana Raio e Zé Trovão, né? Novela que veio um pouco depois de Pantanal, não teve Manchete. Que tal? Gostaram das minhas Irmas e Madeleines? Se gostaram, mandem flores. Se não gostarem... E o Gustavo, o personagem eternamente apaixonado pela Madeleine? Bom, na fase jovem eu votaria no Marcelo Pique. Olha aqui a cara dele. Tá bom, né, pra fazer Gustavo? O que vocês acham? Tá bom, né? E na fase madura, o Cláudio Marzo, que, na verdade, no futuro faria o próprio Zé Leôncio, né? E além de fazer o Velho do Rio também, na versão de 90 de Pantanal. Né? Então eu voto nesses atores. E a Nayara, a personagem que fugiu com o Gustavo, né? Que gostava do Juventino. Bom, aqui a gente também tem um empate. Na verdade, poderiam ser duas atrizes, né? Então, por exemplo, Nadia Lippe, né? Podia fazer a Nayara, olha a cara dela aqui. Ou então a Katia D'Angelo, também dava para fazer uma boa Nayara. Mas a Katia D'Angelo, eu acho que a gente pode reservar ela, na verdade, para fazer quem? Para fazer uma participação na primeira fase como Generosa, a prostituta que transa com o Zé Leôncio e, consequentemente, vai dar à luz no futuro ao Zé Lucas de Nada. Bom, fechando o núcleo da família Novaes, a gente tem o Zaqueu, né? Zaqueu, personagem mordomo gay da família, né? Que nessa versão está sendo feita com muito carisma pelo Silvério Pereira, né? Um ator aí do momento. E aí eu então fiquei pensando, quem poderia fazer o Zaqueu em 1980? Eu acho que tinha que ser também um personagem, assim como acontece com o Silvério, um ator que faz muito bem personagens LGBTs, que inclusive tem uma postura, né, assumida fora das câmeras. É claro que em 80 a situação não era bem essa, mas de qualquer forma eu acho que o correspondente do que poderia ser o Zaqueu em 80 seria o Pedro Paulo Rangel. Olha a cara dele aqui. Né? Ele podia fazer muito bem o Zaqueu. Seria mais um personagem gay para a carreira do Pedro Paulo Rangel, que é um ator maravilhoso, que faz qualquer papel, incluindo alguns personagens gays também. Velho mistério guardado no seio das matas sem fim, tesouro perdido de nós, distante do bem e do mal, filho do Pantanal. Bom, minha gente, e a peãozada da Fazenda do Zé Leôncio? Bom, o que não faltava em 1980 eram atores gabaritados para fazer tais papéis. Então vamos lá. Então, para fazer o Tibério, um personagem muito simpático, né, que faz muito sucesso, que em 90 foi feito pelo Sérgio Reis e agora em 2022 pelo Guito, eu escalo o Cláudio Cavalcante, né? Olha a cara dele aqui para fazer Tibério, excelente, né? Um ator muito bom, também maravilhoso, que fez grandes papéis na televisão e também muito associado com papéis rurais e rústicos, né? Como Maria Maria, Irmãos Coragem, então eu acho que ele faria um bom Tibério. E para fazer o Trindade, né? O peão que tem impacto com o Demo, eu voto no Marcos Paulo. Olha a cara dele aqui. Marcos Paulo com essa cara para fazer o Trindade.
né? É um personagem que precisa ter uma certa sensualidade e isso não faltava ao Marcos Paulo, pelo menos nessa fase, né? Enquanto isso, na fazenda rival, vizinha, nós temos o Alcides e o Levi, né? Um peão maligno que agora passou pro lado de lá. Então, cadê os atores que eu escalo? Deixa eu achar eles aqui. Bom, para fazer o Alcides, personagem que está sendo feito pelo Juliano Casarré, eu escalo o Roberto Bonfim, né? Que tem bastante perfil para fazer esse personagem aqui. Ele, né? Nessa época ele tinha feito Cabocla, né? Aliás, aqui tá como Cabocla, é Tobias em Cabocla, né? Essa imagem. Então, Roberto Bonfim fazendo o Alcides. E o Levi, né? Um personagem demoníaco, né? Eu escolho o José Wilker. Olha a cara do José Wilker aqui. Ele tá meio aloirado, né? Mas podia ser com esse visual mesmo para fazer o Levi. Gosto disso. E fechando o time de peões, para fazer o Tião e o Kim, aquela dupla engraçada e simpática de peões que aparece mais na fase inicial da novela, eu escalaria o Estênio Garcia, né? E o Osmar Prado. Olha a cara do Osmar Prado aqui em 80. Mal sabia ele que ia ser o Velho do Rio, tanto tempo depois, né? Então essa dupla acho que faz sentido. Estênio Garcia e Osmar Prado para fazer Tião e Kim. E agora vamos escalar a família da fazenda rival do Zé Leôncio, né? A fazenda vizinha e rival, a fazenda do famigerado Tenório. Bom, para fazer o papel do Tenório, que diga-se de passagem na atual versão de 2022, o Murilo Benício está fazendo brilhantemente, né? Acho que é um dos melhores momentos do Murilo na televisão. Mas então em 80, quem faria? Temos uma fila para fazer Tenório em 80. Começando com Armando Bogos, né? Um ator maravilhoso de teatro, televisão, um ator que deixa saudades, fez grandes papéis. Eu acho que ele seria um ótimo Tenório, né? Mas eu também gosto do Milton Moraes fazendo o personagem, né? Milton Moraes, que geralmente é associado com personagens simpáticos, mas acho que ele daria um bom vilão como Tenório. E finalmente, um Tenório mais sensual e bonitão ainda, mas também muito bom, é o Carlos Eduardo Dolabella. Olha a cara dele aqui. Legal, né? Eu acho que o Dolabella, inclusive, se for ele realmente o Tenório, aí fica mais legal ainda a nossa Maria Bruaca, que é Ioná Magalhães. Ioná Magalhães, dá pra ver aqui? Tá fora de foco. Ioná Magalhães aqui, numa imagem da novela Sinal de Alerta, mas eu acho que a Ioná Magalhães daria uma ótima Maria Bruaca. E se for casada com o Tenório do Dolabella, melhor ainda, porque esse casal tem muita química, como a gente acabou de ver na reprise de Amor com Amor se Paga, de 84. Vale dizer também que a Ioná Magalhães fazendo Maria Bruaca em 80 já é uma prévia da Tonha que ela faria em Tieta em 89, né? Que também é um processo parecido com o da Bruaca, né? Uma mulher reprimida, que praticamente uma empregada da casa e que se rebela e se descobre o amor, o sexo, o prazer, a beleza e o prazer de viver, de ser quem é. Então, inclusive na época de Tieta, a novela começou um pouco antes de Pantanal, né? Então, quando entrou no ar Pantanal, eu lembro que muitas pessoas comparavam a Bruaca com a Tônia, né? Falavam, nossa, eu lembro até que o colunista Zé Simão escreveu na Folha de São Paulo que a música tema da Tônia, é a música da Simone, né? Que vem essa nova mulher de dentro de mim. Podia servir também para Bruaca, porque ela também se descobre, né? Então, Ioná Magalhães é a Bruaca de 80. Bom, e a filha do casal, a revolucionária Guta? Quem vai fazer Guta na versão 80? Pensem comigo, uma jovem atriz da Globo em 1980, acostumada a fazer personagens revolucionários, combativos, que botam pra quebrar, que não tem papas na língua, como aconteceu, por exemplo, no seriado Ciranda Cirandinha ou na novela Água Viva. Sim, vocês já sabem de quem eu estou falando. Ela, Lucélia Santos. Lucélia, olha a cara da Lucélia aqui. Daria uma ótima Guta, né? Aqui ela tá na novela Feijão Maravilha. Mas eu acho que a Lucélia como Guta em 80 seria muito boa, né? A Lucélia se consagrou fazendo papéis de garotas intrépidas e militantes, quase políticas, né? Escravizaura, a personagem não é isso, porque é uma personagem, né, melodramática, romântica. Ela simboliza isso também, né? Na luta contra a escravidão. E em Vereda Tropical, a Lucélia faz a Silvana, uma operária militante que bota pra quebrar também, que faz piquete, faz greve. Então a Lucélia tem um pouco essa veia, né? Então acho que ela seria uma ótima Guta. E aí, na verdade, quando eu falei que da Lídia Bronde como Juma, eu guardei para falar agora. A gente pode inverter também, se vocês quiserem. A Lucélia fazendo Juma e a Lídia fazendo Guta, também dá, né? Porque as duas têm um perfil parecido, né? E a Lucélia de Juma funciona super, né?
E aí vamos falar do estrabismo da Lucélia? Vamos. Eu posso falar de cadeira porque eu também sou estrábico, por isso que eu estou falando do estrabismo da Lucélia. Então a gente pode comparar com a Juma original, a Cristina Oliveira em 1980 também é estrábica, né? Então a Lucélia também, então ficaria já uma prévia da Cristina Oliveira por causa, né, do estrabismo. Então acho que a Lucélia ficaria muito bem de Juma também. E aí se a Lídia for a Guta também serve, porque a Lídia Bronte também fez papéis de jovens intrépidas que botam pra quebrar, como a Tânia de Roque Santeiro, uma relação muito parecida, né, da Guta com o Tenório e da Tânia com o Senhorzinho Malta, né? Ela questiona o pai, sabe que o pai é um bandido, um salafrário, uma pessoa escrota, e ela questiona isso o tempo inteiro, né? A Lídia fez outros personagens na mesma linha, né? A linha da Mignon impertinente, né? Ela fez muitos papéis assim. Podemos citar também a Lídia Bronte no filme Beijo no Asfalto, onde ela interpreta a adolescente Dália, que também é uma adolescente, né, que não tem papas na língua. Então a Lídia poderia fazer a Guta. Então vocês escolhem, a gente ou vai ter Lucélia de Juma e Lídia de Guta, ou ao contrário, né? De qualquer forma, esse elenco tá ótimo. Também podemos falar desses pares românticos, das ligas desses pares românticos, né? Se a Lídia faz a Juma com o Fábio Júnior de Jove, funciona, porque Lídia e Fábio fizeram um par romântico em Roque Santeiro. Se ela faz a Juma com Lauro Corona de Jove, também funciona, porque eles fizeram um par romântico em Dancing Days ou Gigantes, e foram irmãos em Baila Comigo, então tem química, né? E a Lucélia... bom, e se a Lídia faz a Guta, ela também tem química com o Stepan Antsesian, que faz o Tadeu, então tá tudo certo. Mas e a Lucélia? Se a Lucélia for Juma, com o Fábio Júnior tem química de sobra, a gente viu isso em Água Viva, e também no especial Romeu e Julieta, da Globo, de 1980, rodado em Ouro Preto, né? Com essa dupla maravilhosa. Misto, que protegido pela noite assim, vens compreender os segredos da minha alma. Um sonhar acordado. Um despertar em sonho. Esse é o amor que eu sinto. Se isso for o amor, eu amo. E o meu amor, tão profundo como o mar. E ambos são tão infinitos que quanto mais te der, mais eu tenho para dar. E se a Lucélia faz Juma com o Lauro Corona de Jove, também serve, porque os dois fizeram um ótimo par romântico no maravilhoso filme O Sonho Não Acabou, de 81 a 82. Então tá tudo certo. E a Lucélia de Guta, par romântico com o Stepan Antsesian, também funciona porque eles fizeram par romântico em Feijão Maravilha. Ou seja, essa escalação está maravilhosa, modéstia à parte, podem me parabenizar. Na ausência do meu pai, quem manda aqui sou eu, tá decidido. Nesta terça, Joventino assume a fazenda com mão de ferro. Amanhã cedo a gente sai. Assim que raia o dia, a gente tá saindo. Um peão do asfalto tem competência para chefiar uma comitiva? A gente vai aceitar isso? Levi e Maria, um desejo irresistível. Então eu vou atrás dela. Ô pai, senta aí, espera. Esperar o quê? Que ela me bote o chifre? Toma! Pantanal, nesta terça, 9h30 da noite. Gente, faltou falar da Zefa, né? A empregada meio corujona que trabalha na casa do Tenório. Bom, na versão de 90 foi feita brilhantemente pela Giovanna Gold. Em 80 eu colocaria Fátima Freire. Ó aqui, ela tá ótima, né, pra fazer Zefa. Ó a cara dela aqui. A própria Zefa. Então, muito bem. Mas faltou falar da segunda família do Tenório. Bom, para fazer o papel de Zuleika, a outra, né, esposa do Tenório, eu convoco a Suzana Vieira. Olha ela aqui, como ela estava em 80. Suzaninha, que agora... Isso aqui é a Suzana em 1980. Agora, em 2022, ela está com quase 80 anos, mas isso é outra história. Então, Suzana Vieira, que funcionaria para ser mulher ou do Armando Boggs, ou do Milton Moraes, ou do Dolabella, são os nossos candidatos a Tenório. E para fazer os filhos, os 3 filhos, bom, aí eu convoco João Carlos Barroso, Fernando Eiras e Jorginho Fernando. Fernando Eiras e Jorge Fernando tinham acabado de ser irmãos em Pai Herói, né? E sendo que o João Carlos Barroso é que faria o personagem do Marcelo, que é o tal que se envolve com a Guta, né? Com a irmã ou meia-irmã, enfim, ou não é irmã, sei lá, né? Mas de qualquer forma também, né, aquela coisa da química dos casais funcionaria, porque se o João Carlos Barroso for o filho, ele tem liga tanto com a Lucélia como com a Lídia, que são as nossas Gutas, né?
Mas tem um detalhe também que eu gostaria de salientar. Na versão de 1990, a Zuleika foi feita pela Rosa Maria Murtinho. E agora, em 2022, a personagem é feita pela Aline Borges, uma atriz negra. Então, uma mudança nessa questão, né, nesse paradigma de escalação de elenco para a nova versão. Então, pensando nisso, se a gente fosse também escalar uma atriz negra para fazer Zuleika em 80, quem seria ela? Ruth de Souza. Maravilhosa, né? Olha ela aqui. Seria uma ótima Zuleika, né? E aí, consequentemente, os filhos não seriam aqueles que a gente falou, né? Branquelíssimos. Então a gente teria que ter filhos negros também. Só que aí aparece uma questão polêmica, né? E frustrante aqui. Nesse elenco da Globo de 1980, praticamente não tinham atores negros. E muito menos jovens. A gente tem aqui atores negros, um ou outro, mais velhos. Então a gente não tem ninguém aqui que seria um ator negro jovem que poderia fazer os filhos da Zuleika com o Tenório, se a Zuleika fosse uma atriz negra, como a Ruth de Souza. Então isso é chocante, né? Por um lado, a gente vê, né, como essa questão ainda era muito problemática e como hoje já mudou, né? Hoje a gente já tem uma preocupação maior da nossa teledramaturgia em ter atores e atrizes negros e negras em vários tipos de papéis, ampliando cada vez mais esse espaço. Claro que ainda está longe do ideal, mas mesmo assim é uma caminhada, né? Só pensando assim, que a gente podia pensar em 80, poderíamos chamar o Cosme dos Santos para ser um dos filhos, que ele não está aqui nesse álbum, né? Por isso que eu não apontei. Enfim, pensar em outros atores jovens, atores negros jovens da época para fazer os filhos, né? Mas aqui no álbum a gente não tem esse elenco à disposição. Mas então, só para fechar o elenco de Pantanal, aí a gente também toma uma licença poética para ter mais inclusão, mais visibilidade de atores negros na novela. E aí, para fazer o papel do barqueiro, o Eugênio, que é o homem que fica lá com aquele barquinho, que nessa versão está sendo feita pelo Almir Sater nas duas fases, diga-se de passagem, né? Ele não mudou nada em 20 anos. Na versão de 80 eu escalaria Milton Gonçalves. Aproveito para homenagear o Milton, né? Recentemente falecido, esse grande ator e diretor, uma figura icônica, né? Uma figura marcante aí da teledramaturgia e das artes brasileiras. Grande Milton Gonçalves. Então eu escalo Milton Gonçalves para fazer o barqueiro nas duas fases de Pantanal 1980. É como se estivesse no começo do mundo, quando tudo começou. É a natureza que é muito forte, sabe? Pantanal, exuberância sem limites. Convite ao prazer nos leitos dos rios. Por que se negar a isso que você quer? Quem falou que eu quero? Paraíso que apaixona. Espalha lendas no curso das chalanas. Tem muita gente que acredita. E você, como Maria Marruá, vira onça na noite de lua cheia. Sensível, ameaçador, irresistível. O desafio do homem é vencer seu próprio medo. Ai, meu Deus, Gil. Vai fraquejar agora? Pantanal, uma história de amor no coração do Brasil. Estreia nesta terça, 9h30 da noite. Então é isso, minha gente. Espero que tenham gostado da minha escalação para Pantanal 1980, a novela que foi sem nunca ter sido. Vale lembrar que eu me baseei nesse álbum, então todo o elenco foi tirado daqui. A regra era essa, para brincar, né? Porque senão a gente podia ficar até amanhã pensando em pessoas. Então as pessoas estão aqui, que é o elenco que já estava na Globo em 1980, nesse álbum maravilhoso, Galeria dos Personagens da TV, livro ilustrado da RGE, que custava 5 cruzeiros, né? É um álbum lindo aqui, incrível, que está completinho, são 257 cromos, né? Tá aqui, e a última página é o Sítio do Pica-Pau Amarelo, como vocês podem ver, né? A gente podia ter aproveitado melhor também algumas pessoas daqui, né? Como a Narizinho. Será? Não sei, agora também já foi, né? A gente tá aqui, no sítio a gente tem outros atores negros, né? Como a Jacira Sampaio, a Tia Anastácia, o Tio Barnabé, que é o Samuel Santos. Enfim, a Zilka Salaberry, maravilhosa. A Zilka Salaberry também dava uma boa Mariana, né? Mas, enfim. É muita gente aqui, tem muita gente legal aqui que a gente podia escalar para Pantanal. Mas também não dá pra pôr todo mundo, né? Então, a Teresa Raquel, por exemplo, né? Maravilhosa. Paulo José. Enfim, elenco bom é que não falta, sabe? Esse aqui é o Jaime Barcelos, né? Ilka Soares, que também podia ser uma Irma Madura, talvez, né? Ou mesmo uma Madeleine Madura, né? E também lembrando que a gente fez essa escalação de acordo com a idade que os atores tinham nesse momento do álbum, né? Porque senão também a gente fica até amanhã, porque são 1000 possibilidades, né? Então a gente tá pensando em 80, a idade que a pessoa tem em 80. Por isso, né, você era Santos de Guta, não sei o quê. Não é em qualquer época da vida da pessoa, é de acordo com o que ela tinha, com o visual, com o perfil, né, com o esquema da pessoa no momento desse álbum, que é 1980. 10 anos antes
da versão original de Pantanal. Aliás, aqui, por exemplo, Glória Menezes. Eu cheguei a pensar em Glória Menezes para Madeleine Madura, né? Olha a cara dela. Mas também talvez influenciada pela loirice, né? Já que nessa versão a personagem era loira, né? Uma personagem que foi muito bem feita pela Bruna Linsmeyer e depois pela Karine Telles, né? Então é isso, minha gente. Esse foi o Naftaluf de hoje. O Naftaluf mais surrealista, mais onírico. Afinal de contas, sonhar não custa nada. E eu encerro com uma frase do Arthur da Távola, grande crítico de televisão, aqui na contracapa do álbum, que tem tudo a ver com o nosso programa. A figurinha é uma das primeiras manifestações do desejo eterno do ser humano de reter o tempo e, com ele, algumas emoções. Até a semana que vem.